Olá, nós estamos aqui hoje com uma sobra de umbrim para confeccionarmos um belo maxi cinto. Cortamos o nosso tecido o mais correto possível sobre a linha que nós riscamos. Mas esse tecido, ele não é suficiente, porque o nosso objetivo é ter uma medida de comprimento total do nosso cinto de 1,30 m. Então, nós vamos precisar de um outro pedaço de tecido para completar. E aí, nós vamos aproveitar esse pedaço para cortar uma faixa menor com 40 centímetros de largura. Minto, uma faixa menor com 40 centímetros de comprimento e 10 de largura. Costuramos as nossas duas faixas e acomodamos elas sobre a mesa, porque nós vamos precisar passar cola Cascorês extra forte no tecido. É importantíssimo que a mesa esteja completamente limpa. Não pode ter resíduos de cola de outros trabalhos. Então tem que tomar esse cuidado de limpar o máximo possível a mesa. Passaremos cola inicialmente no lado direito do tecido. Essa cola, ela levará mais ou menos uma noite inteira, porque essa, como é a Cascorês extra forte, ela seca um pouco mais rápido do que a Cascorês universal. Mais ou menos umas 12 horas, e aí rapidamente você já vai ter tudo colado. Com a nossa faixa ainda molhada de cola, nós vamos, com muito cuidado, virar para o lado do avesso, procurando manter a mesa limpa, tirando os excessos de cola da mesa. Agora nós vamos distribuir novamente cola Cascorês extra forte sobre o avesso da faixa e passar o pincel para distribuir a cola, para depois colocarmos na parte central da faixa a nossa faixa de etamine. Essa faixa de etamine é para endurecer, para ficar no formato de cinto. Ela tem 1,28 de comprimento por 8 centímetros de largura. E ela deve ser colocada de forma a deixar espaços em volta. Lembrando que a nossa faixa verde tinha 1,30 de comprimento com 10 centímetros de largura. À medida que vai distribuindo a cola, já vai acomodando
o etamine sobre a parte central da faixa verde, de forma a deixar sobras de todos os lados, em cima, embaixo, nas laterais. A faixa de etamine ela tem que ficar no centro. Com muito cuidado, nós vamos começar a virar todas as beirinhas da faixa verde para o etamine, de forma que a gente consiga esconder todas essas beirinhas de todos os lados. Aproveitar que está bem molhadinha a cola e vamos começar a virar. Agora nós vamos distribuir cola novamente sobre o etamine e vamos arrumar pedaços do tecido verde para cobrir a parte interna do nosso cinto. Não tem problema ter emenda nesses pedaços e nem é preciso fazer bainha, apenas cortar os pedaços de forma que ele encaixe na parte do avesso do nosso cinto, ao longo de toda a faixa. Depois de distribuirmos e esticarmos os nossos pedaços de tecido na parte do avesso do nosso cinto, nós deveremos passar cola também sobre essa parte do avesso, sobre esse tecido.
Agora que nós já preparamos toda a faixa do nosso cinto e deixamos secar, nós vamos apanhar alguma tampa de plástico que a gente tem na cozinha para aproveitar o plástico e confeccionarmos com ele a fivela do nosso cinto. Eu escolhi a tampa de um pote de sorvete. Cortei a parte central e comecei a confeccionar a fivela do nosso cinto. A nossa fivela, ela vai ser retangular com duas fendas por onde vai passar o cinto. É importante que a altura dessas fendas coincida com a altura da faixa do cinto. E é importante medir isso. Nós vamos confeccionar uma fivela com duas fendas. A altura total da nossa fivela é 13 centímetros e a largura 9 centímetros. A parte externa da fivela vai ter espessura de 1,5 cm a 2 centímetros e a parte central entre as fendas vai ter 3 centímetros de largura. Com a ajuda da ponta de uma tesoura pequena, a gente começa a cortar essa região das fendas. Nós vamos nos preocupar em cortar também um reforço com a sobrinha do plástico para colocar na parte central das nossas fendas. Da mesma medida, uma pequena tirinha de plástico que nós vamos colocar aí para reforçar essa parte. Vamos espalhar cola sobre uma sobra de tecido e vamos forrar toda a nossa fivela com tecido. Forrar completamente, recortando esse retalho e contornando toda a extremidade, tomando cuidado de deixar a parte das fendas vazadas.
Já estamos com o nosso tecido, nosso cinto quase todo colado. Vamos começar a levantar ele da mesa para cortar as sobrinhas de cola que tem nos extremos. Preparamos aí um passante de 25 centímetros por 2 de largura, 25 centímetros de comprimento por 2 de largura. Toda a cola que sobra, ela fica como se estivesse plastificada. Nos extremos precisam ser recortados. E o excesso de cola que ainda não secou completamente, precisa ficar de uma forma mais ventilada para poder concluir a secagem. O nosso passante foi preparado também como o cinto, com etamine entre o tecido verde. Eu optei por dar mais uma camada de cola, tanto na fivela quanto no passante, no nosso cinto, para ele ficar com mais brilho ainda. Mas isso não é obrigatório, é só para trazer mais beleza, porque a cola ela plastifica o tecido e dá brilho. Eu medi em mim a melhor posição para colocar a fivela do meu cinto, porque ali vai ser dobrado. Também colei um tecido nessa região que foi marcada com caneta. Colei um tecido um pouquinho maior que a faixa, para que na hora de eu colocar a fivela, essa região fique bem apertadinha. E isso ajuda a firmar o cinto, para que ele não fique escorregando. Então, a colocação da fivela nessa região fica assim, ela entra com uma certa dificuldade, porque o tecido que eu acrescentei, ele está um pouquinho maior que a faixa nessa região. E isso é muito importante para a gente fazer na hora que a gente for usar o nosso cinto. Eu também determinei como que deve ser o tamanho do meu passante. Dobrei, porque o passante ele tem que ficar certinho em volta da faixa do cinto. Agora, a região onde eu marquei com a caneta, depois que eu acomodei a fivela ali, a parte central da fivela, aquela parte que recebeu muito reforço, eu vou virar e vou colar tudo para concluir o meu cinto. Agora, inicialmente, para esse processo de colagem, tanto do passante quanto da fivela, nós vamos também trabalhar com a cola Cascoreis Extra Forte. Se for necessário, depois, algum lugar que não ficou bem colado, pode usar a cola de silicone para artesanato. O mais importante é que a determinação do local da fivela foi pensando também em esconder a costura da nossa faixa, que houve a necessidade de fazer uma emenda. Então eu procurei esconder essa costura, que vai ficar por trás, bem próximo à nossa fivela.